Olá, Mariana. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto Mem News, um projeto de história oral que visa resgatar as memórias das práticas de consumo e recepção noticiosa a partir dos testemunhos dos cidadãos portugueses. E para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que falasse um pouquinho de si, seu nome completo, idade, local de nascimento e o seu nível de escolaridade. Olá, chamo-me Mariana, Sofia Marques da Silva, tenho 19 anos, nasci em Santo Tirso, apesar de já não morar lá. Atualmente estou a tirar o curso de Ciências da Comunicação, estou no primeiro ano. Pode nos contar um pouco sobre o seu contexto familiar? Tem irmãos? Vive com os pais? Tenho uma irmã mais velha. Atualmente já só vivo com a minha mãe, já não vivo com meus pais, mas vivo com os meus avós também. Vive com os avós também. E assim, poderia descrever um pouco como é esse contexto, o ambiente que cresceu, assim, social, cultural, econômico? Não cresci com muita coisa, mas também não cresci com falta de nada, pelo menos isso. Cresci com o essencial e com o básico, sempre com pessoas ao meu lado a apoiar-me em tudo e... Sim, teve acesso à escola. E como foi seu percurso escolar? Onde estudou? Comecei por estudar comecei por estudar numa escola da zona onde eu vivo, depois passei para a escola secundária também lá perto, para a escola secundária não, o segundo e terceiro ciclo numa escola lá perto, já o secundário vim estudar para o Porto, vim para o Ballet Teatro, agora vim para a Universidade de Fernando Pessoa. E por que escolheu fazer Ciências da Comunicação? Era um dos cursos que estavam mais relacionados com a área que eu tinha tirado durante o secundário e é uma coisa que eu também gosto de falar, também posso falar de coisas que eu gosto. Então já tem esse interesse pela informação, pela notícia já, antes de já ingressar à universidade, já tinha esse interesse? Sim, em áreas específicas, mas sim. E a sua família, ela costuma se interessar pelas notícias em casa? Tem o hábito de ver o jornal? Aos almoços e aos jantares dá sempre o jornal na televisão e o meu avô tem o hábito de todos os domingos ler o jornal. Sim, então assina um jornal em casa, tem acesso? Normalmente, quando alguém que vai à missa compra para o meu avô e depois ele lê durante a tarde. Então cresceu então com o jornal impresso também em casa. Sim. Mas o primeiro contato que teve assim com as notícias foi pela televisão? Foi mais pela televisão, sim. E costumam então assistir o telejornal ao almoço, jantar, em casa? Sim. É habitual. E o rádio, tem o hábito de ouvir? Atualmente ouço rádio principalmente quando estou no carro ou quando eu estou no telemóvel. Não me apetece ouvir música ou podcast, eu abro o rádio. E costumam comentar as notícias em casa, assim, quando acontece alguma coisa? Quando é uma coisa muito impactante, sim. Se não for uma coisa que impacte muito, acaba por não se comentar muito. E lembra-se de alguma notícia assim que impactou, que estavam sempre a comentar? O que aconteceu recentemente foi o apagão. Então estavam a acompanhar e comentando junto. Então qual é o meio que a sua família mais utiliza então? É a televisão mesmo? É a televisão. A televisão que é mais. E a internet, quando que começou a aceder à internet? Usa a internet hoje para ver notícias? Eu hoje em dia uso. A internet acho que foi mais ou menos... Acho que eu sempre tive internet em casa, mas nunca fui uma pessoa que usava muito internet nem tecnologias. Acho que só comecei a usar mais o telemóvel com frequência a partir do 9º ano, por isso não foi muito de estar sempre ligada à internet. A maior parte das notícias que chegavam nessa altura era sempre pelo telejornal. Hoje em dia vejo mais notícias até no telemóvel. Pela aba do Google, quando se fecha assim para o lado, ele tem só notícias. Mete o algoritmo até aquilo que nós costumamos mais ter interesse. Então acabo agora hoje em dia por ler mais notícias por aí, mas... E tem redes sociais? Tem. Quais redes que acede? Hoje em dia acesso mais o Instagram e raramente, muito raro o TikTok ou o Twitter, é muito raro. Mas costuma ver as notícias pelo Instagram também? Sim, e também acabo por aceder muito o YouTube. Também acabo por ver de vez em quando lá algumas coisas. E segue algum meio de comunicação, Sigo. emissoras? Qual costuma seguir? Sigo a SIC Notícias, o Jornal de Notícias, o Expresso. Não tenho a certeza se sigo o Público, mas...
Então gosta de diversificar, Sim. de estar olhando. Acho que é importante olhar vários meios, acompanhar, seja na internet, como na TV, no rádio, também, o que dá jeito no caminho da universidade, tudo vai fazendo de acordo. E tem algum pivô, jornalista, assim, que admira, algum programa de televisão que tenha marcado? Sim, para mim, jornalista que me tenha marcado é da área do desporto e não é aqui de Portugal, é de Brasil, vou ser sincera. Eu atualmente eu assisto muito Fórmula 1 e quando assisto é pela Band TV. Eu gosto muito da Mariana Becker, eu adoro. Ela, eu não sei porque eu vejo principalmente aquele canal por causa dela. Gosta de desporto, de assistir? Não é de todos os esportes, mas de alguns sim. Fórmula 1 assiste? Assisto praticamente tudo aquilo que é corrida, se estiver a dar eu paro para ver. Então são programas que te chamam a atenção. Sim. E assim, algum pivô do jornalismo, qual telejornal costuma assistir? Na SIC, falou? Normalmente aos almoços em casa está a SIC e aos jantares é RTP1. Os meus avós estão a ver alguma coisa nesses canais e acaba por ficar. Mas hoje em dia não tem nenhum. Eu costumo ver aqueles programas tipo de documentários que tem mais aprofundado depois do telejornal? Normalmente não muito, porque não é uma área que me interessa muito. De vez em quando acabo por ver, mas não muito. E lembra-se de algum programa de rádio? Qual tipo de rádio, qual a estação que utiliza? Eu uso quase todas. Eu normalmente, quando estou no rádio, estou sempre a trocar. Mas as que eu mais ouço hoje em dia é a M80, a Renascença, ouço muito também a RFM e a Comercial. De vez em quando ouço uma ou outra que estão ali no meio, mas normalmente são estas. E houve algum momento em que assim, parou um pouco de ver notícias ou isso foi aumentando? Como é que foi como é que é a sua rotina para aceder às notícias, para ficar informada? Em dias que eu estou mais livre, acabo por ver muito mais do que quando estou ocupada, que acabo por não ter tanto tempo e às vezes o tempo que eu tenho no meio é para respirar e para sair um pouco também às vezes do telemóvel, porque dentro das ciências da comunicação acabamos por estar muito ligado a tudo, então às vezes nós precisamos desligar um pouco. Então, quando eu tenho tempo, às vezes ligo-me um pouco mais às notícias para ver o que é que está a acontecer, o que aconteceu nos dias que eu não pude acompanhar. Os dias que eu estou mais ocupada, acabo praticamente por desligar tudo mesmo. Não. Chego ao fim de semana e percebo-me tudo aquilo que aconteceu durante a semana. Então, no fim de semana, prefere então ficar um pouco afastada das redes sociais? Durante o fim de semana estou um bocadinho mais afastada das redes sociais e acabo por estar um pouco mais ligada às notícias. Vou lá ver aquilo que aconteceu mais durante a semana, aquilo que impactou mais, tentar entender o que aconteceu para também não ficar desinformada. E quando alguém envia uma notícia assim pelo WhatsApp, por exemplo, por uma mensagem, costuma ler? Não costumam me enviar notícias pelo WhatsApp, vou ser sincera. Não. Normalmente não costuma receber notícias assim? A pessoa fala, te manda uma notícia assim? Não. Normalmente quando eu tenho notícias mandadas para o WhatsApp, eu criei um grupo comigo própria para mandar e não me esquecer daquela notícia porque quero reler ou quero pesquisar mais sobre aquilo. Mas quando está ali, por exemplo, no Instagram, que está no feed ali, aparece uma notícia de um desconhecido, de alguma pessoa que te chama a atenção, tem o costume de ir lá, checar e ver? Sim, às vezes abro o próprio site ou quando o site é com inscrições e eu acabo por não ter essa inscrição, continuo a procurar em outras fontes, ver o que é que me dizem. Então tem consciência da desinformação, dos fake news, né? E consegue identificar, vai ao polígrafo, faz alguma coisa assim? Maioritariamente sim, que eu procuro em várias. Às vezes nós procuramos em várias e entendermos que esta informação prevalece mais do que aquela, provavelmente esta deve ser a verdadeira. Então aí sim eu confirmo num polígrafo assim se é verdade ou não. Desconfia, às vezes vê um título um pouco sensacionalista, uma foto um pouco... Acontece aí muito. Já vai com uma certa desconfiança e procura checar ali no Google mesmo para ver em vários... Sim. Faz as coisas. E quando você começou a ver telejornais, né? Isso já estava mais quando você já entrou na faculdade, você percebeu que isso aumentou o seu interesse pelas notícias, o seu consumo de notícias foi mudando, você achou que aumentou mais? Eu acho que o que aumentou ao entrar na universidade foi a variedade que eu vejo de notícias, porque eu antes via sempre muito áreas específicas. Hoje em dia acabo sempre por ler das outras, apesar de não me interessar muito, também acabo por ler as outras áreas para
para não acontecer muita desinformação, ou se precisar de fazer um trabalho acerca daquilo, eu saber que há certos sítios que eu vou encontrar aquela notícia. E qual que é o meio que mais gosta mesmo de ver as notícias? Eu vou dizer que o que eu mais gosto, que é o mais prático, normalmente é no telemóvel, como tem aquela aba do Google, é mais fácil nós corremos para baixo, lemos os títulos, vemos qual nos interessa, ler. Se gostarmos daquilo, até podemos dizer que gostamos e eles vão acabar por recomendar mais daquilo. Scroll no Google Notícias, Sim. que vai, claro, que o algoritmo vai te mandando de acordo com o que está todo dia habituado. E podcasts, videocasts, tem costume de notícias? De notícias em si, não. Vou ser sincera, em notícias não. Mas vai ao YouTube, por exemplo, para quando quer às vezes ver um telejornal, alguma coisa mais rápida, assim? Quando quero ver às vezes alguma parte específica ou alguma coisa que aconteceu há muito tempo e eu lembro-me que provavelmente pode ter no documentário, alguma coisa assim? Sim. E hoje eu utilizo então mais o telemóvel, né, para aceder às notícias. Jornais ainda compra revista, sim, de vez em quando tem? Eu comprar já não compro, mas às vezes quando vou à biblioteca acabo por pegar no jornal e ler o que está lá. Quando vai a algum café, tem alguma revista diferente, alguma coisa, costuma pegar, assim, dar uma olhada? Eu raramente vou a cafés, mas no café onde eu trabalhei tinha jornal, às vezes quando tinha tempo livre, quando estava a trabalhar, via os títulos, os que me interessavam lia, ou tirava foto para ler mais tarde porque não tinha tempo para estar a ler. E costuma acompanhar, assim, um canal, por exemplo, um influencer, alguma coisa assim na internet assiduamente? Assiduamente, não muito. Vou ser sincera, assiduamente, não muito. E o que acha, assim, de influencers, sem ser jornalistas, a darem informação, a falarem sobre, comentarem notícias, essas coisas? Acho tudo bem comentarem, desde que coloquem as fontes onde foram procurar, tem que estar sempre na descrição e dizer, procurei nestes sítios, estas foram as fontes que encontrei. Porque assim, eu posso dizer, não acho que eu concordo com aquilo que ele disse, mas vou procurar as informações que ele procurou. E acho que isso conta em tudo o que as pessoas estão a fazer. Querem comentar ou querem fazer um vídeo mais informativo, colocar sempre as fontes onde foram buscar as coisas. Porque às vezes nós queremos procurar ou ir mais a fundo naquele tema e queremos ver até os sites que foram procurados. Quando não colocam isso, acaba por se tornar muito mais difícil o nosso trabalho. Isso traz credibilidade, né, para a informação. E, assim, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confio. Acredita que, mesmo assim, tendo alguma questão política, ideológica, assim, consegue identificar isso quando está assistindo algum programa? Consigo. Normalmente consigo. Porque às vezes por exemplo, algum cara percebe se tem alguma emissora, ou algum jornalista mesmo que é mais de esquerda, mais de direita, tem essa percepção ou acha que são assim os canais que são mais neutros e tudo? Eu acho que as pessoas, às vezes, dá sempre para transparecer um bocadinho, mas eles tentam sempre ser o mais neutro possível, acima de tudo, a não ser que aconteça a mesma coisa que não. Preciso intervir aqui e dizer uma coisa não basta, isto aqui não pode acontecer. Eu acho que dizer isto em público não está certo. E às vezes isso não é só ser de esquerda, é mesmo ter consciência do que está a ser dito em plena entrevista. Mas acho que mesmo que eles sejam de esquerda ou de direita, eles tentam sempre manter-se o mais neutro possível. Para a informação não acabar por influenciar ninguém. E essa relação de confiança, isso aumentou, diminuiu ou sempre teve? Sempre teve. Sempre teve, não teve essa coisa de antigamente eu confiava mais, hoje eu não confio, não? Não. Acho que sempre foi assim. E consegue, por exemplo, ver a evolução do jornalismo, né? Você disse que nasceu em Santo Tirso, mas sempre viveu no Porto aqui, né? Tá sempre... Não nasci mesmo aqui no centro do Porto, eu atualmente vivo mesmo perto de Santo Tirso, mas não sou de lá, vivo na Trofa. Você vive aqui, na Trofa. E assim, quando viaja para algum lugar ou vai para um lugar diferente, já percebeu se tem alguma diferença? Sente que as pessoas de lá recebem as notícias de uma maneira diferente do que as pessoas mais aqui do norte, assim, no interior? Eu sinto até da zona onde eu vivo, como é uma aldeia, para aqui eu sinto muita diferença da recepção de notícias, que às vezes aqui chega muito mais depressa, as pessoas estão sempre ligadas à internet, às vezes é quase 24 horas por dia, está a sair, a pessoa já sabe, enquanto onde eu vivo muitas vezes isso não acontece. É mais com os telejornais ou com o jornal que a pessoa está a ler é que chega a notícia. Que são pessoas que quase não têm... pessoas mais velhas, assim, que não acedem são pessoas muito... mais velhas, não acedem muito à internet, então acaba sempre por o Jornal de Notícias ser o meio que toda a gente assiste naquela área, ou quase toda a gente. Acredita que há vantagens em
acompanhar vários meios de comunicação ou basta um ou dois e... Acho que existe. Porque existem certos meios de comunicação que noticiam uma coisa que outros não noticiam. Então, a pessoa pode saber uma coisa por um jornal que outro não disse e pode saber outra informação noutro jornal que aquele que tinha procurado antes não disse. Mesmo sendo o mesmo assunto, sempre tem alguma informação que pode ser... Uma informação diferente um do outro, ou um que já sabe mais uma coisa, o outro sabe mais da outra, um até lançou antes do que o outro. Então é importante estar também atento a Sim. diferentes meios. E como vê a evolução do jornalismo em Portugal, desde de mais nova até agora, assim, vê a evolução? A evolução, aconteceu algumas, mas acho que ainda está a acontecer. A evolução agora é irem para o mundo da internet, irem para o mundo das redes sociais, porque é aí que a maior parte das pessoas estão. Apesar de hoje em dia ainda haver muita gente no mundo da televisão e tudo isso, e acho que isso não deve acabar, mas acho que ainda é preciso fazerem uma renovação para o novo mundo. Desde a altura que eu lembro-me de acompanhar as notícias até agora, lembro-me muito das notícias em televisão. O telemóvel ainda está a começar agora a entrar, as notícias em redes sociais está a começar a entrar, mas ainda não se solidificou a 100%. E acho que é preciso inovar nos formatos para os jovens, por exemplo? Infelizmente, sim. Principalmente agora com as plataformas com vídeos curtos que acabam por disseminar a atenção dos jovens, sim. É preciso, às vezes, compactar uma notícia muito mais pequena do que aquilo que deveria ser, porque o jovem não consegue prestar atenção num texto de início ao fim. Não consegue, por exemplo, ficar 1 hora e tal assistir um telejornal. Não. Então, essa é a geração dos vídeos curtos. Sim. E talvez uma inovação na televisão que se adaptasse a esse formato poderia atrair os jovens, acredita? Podia atrair e também informar, que às vezes as pessoas, por não conseguirem acompanhar formatos longos, acaba por ter menos atenção, acaba por não prestar tanta atenção às notícias. Às vezes alguém comentou uma coisa que está totalmente errada e depois acontece o quê? Foi aquele que disse. Se as plataformas de notícias forem para esses meios, pode acabar por haver menos fake news ali de este disse isto, mas olha este vídeo aqui, que é mesmo de uma rede de jornal ou de uma rede de televisão. Acaba por trazer mais credibilidade ao assunto. Sim, poderiam ter seria uma questão de evolução nos formatos, né? Teriam que inovar nessa parte. Agora, entrando um pouco mais na questão de gênero, na representação de gênero nas notícias, como a Mariana percebe a representação das mulheres nas notícias? Hoje em dia já existe muito mais, mas lembro-me de mais pequena ver poucas mulheres, muito menos do que aquilo que eu vejo atualmente. Acho que ainda não está 100% solidificado, acho que não só com as mulheres, mas acho que com as minorias em geral. Está-se a lutar por isso, dá para ver, está-se a melhorar, mas ainda não chegou a ser melhor. Ainda não está equilibrado a 100%. Se vê mais mulheres, mas ainda poderia ter mais, né, também, principalmente no desporto, creio. Principalmente no desporto, sim. São menos mulheres, né? E sente que as notícias, elas abordam temas relevantes para as mulheres, principalmente para as mulheres jovens de Portugal? Algumas, falta sim. Conteúdo? Vou ser sincera, a meu ver, sim, porque também eu já sei minimamente o que eu gosto, então eu já tenho o meu algoritmo e tudo isso virado para aquele lado. Mas acho que cada vez mais está a interessar as pessoas. E já se sentiu subrepresentada ou mal representada, às vezes, em alguma cobertura noticiosa? Penso que já. Às vezes está assistindo Às vezes é tanto tempo. reportagem e fala assim, nossa, mas essa reportagem está assim tão voltada para os homens, né? Parece que falta alguma coisa assim. Já sentiu assim alguma coisa? Sim, principalmente, eu vou ser sincera, eu vejo muito mais isso no mundo do desporto. Apesar de estarem a mudar, se formos ver mais antigamente, nota-se um bocadinho. Falta um pouco uma linguagem mais inclusiva, mais mulheres na televisão. E então acha que os mídias noticiosos portugueses, eles dão espaço suficiente para as vozes femininas? Sim, que, por exemplo, estão aí a brigar por direitos e tudo. Cada vez mais. Tem visto mais conteúdos assim. É importante, né? O que acha assim que deveriam tratar mais temas, abordar mais temas femininos assim, que poderiam estar a ajudar as mulheres? Que conteúdo? Mais sobre a carreira,
sobre... Eu acho que falarem sobre a carreira e não fazerem aquilo que acontece, muitas empresas chegarem e dizerem nós temos salários iguais e depois formos a ver a realidade isso não acontece. Eu acho que é informarem as pessoas acerca disso. Porque o que uma empresa diz às vezes não é a realidade do que está a acontecer porque eles querem manter a boa imagem. Não podem perder aquela boa imagem que têm. Então acabam por omitir alguns factos que não devem ser omitidos. E acho que informações como essas seriam essenciais hoje em dia. Tem alguma jornalista, já falou do Brasil, né, do desporto, mas tem alguma aqui portuguesa, assim, que costuma assistir, que gosta, ver? Aqui em Portugal não muito, vou ser sincera. Nem na internet, alguma... Nem na internet, acabo por não seguir muito. Não segue bastante. Bom, agora já para ir concluindo, acredita que o jornalismo de hoje, ele cumpre o seu papel mais ou menos como cumpria antigamente? Ainda cumpre. Você acredita que o jornalismo ele tem um papel importante na sociedade? Tem. É importante que as pessoas... A notícia é importante. Por que você acha que a notícia é importante? A notícia é importante principalmente para as pessoas estarem informadas e saberem que ali é um sítio confiável que elas podem ler. Informarem-se através daqueles sítios, porque pessoas a dizerem e a mandarem para o ar aquilo que pode acontecer ou aquilo que aconteceu, muitas vezes não é a realidade. E podemos ver agora, na altura que aconteceu agora o apagão, que muita gente estava, o que causou foi isto, o que causou foi aquilo. As notícias vieram lá dizer, calma gente, ainda não se sabe, ainda não se procurou por isso, estamos agora a tentar restabelecer toda a conexão de eletricidade, só para depois procurarmos o que é que aconteceu e vermos o que é que nós podemos fazer para melhorar. E essa disseminação de informação que teve, por exemplo, no caso do apagão, muitas pessoas assim recebiam, né, mensagens pelo WhatsApp, por exemplo, e iam checar nas redes sociais, iam checar no público para ver se estava ali, e não estava. Então, assim, você acredita que, no caso, é importante saber que tem meios que se pode confiar. Sim. Porque imagina, uns falaram, foi um hidroavião que bateu, o outro falou que foi cyberataque, mas o público não deu, a CNN não deu, a CNN chegou até dar depois... Mas principalmente porque eles exigiam eletricidade e muita gente não estava a assistir televisão ou não tinham como assistir. Mas as rádios sempre estiveram ligadas nas notícias e sempre estiveram a dar as informações de ok, aconteceu isto, depois começavam a dizer, na Espanha já começaram a restabelecer, diziam não temos informações do que está a acontecer, acompanhavam em vários locais, em vários pontos do país que é essencial, a eletricidade é essencial para a vida, principalmente, por exemplo, em hospitais, em aeroportos, tudo isso, era importante nós termos eletricidade. Então, as coberturas desses lugares para entender como é que as pessoas estão a sentir, como é que as situações estão a ser lidadas, isso acaba por nos informar como o país está a andar, mesmo que não conseguíssemos. Acho que nesse caso as essenciais informações foram dadas pela rádio e não pela internet. E teve acesso à rádio na hora que estava no apagão? Tinha o rádio ali? Tinha rádio do carro, vou ser sincera. Também tinha rádio no telemóvel, só não foi a gastar a bateria. É porque estava toda a gente os rádios que têm em casa são todos de ficha, então não dava. E recebeu no grupo alguns fake news assim, alguma coisa? Eu não costumo receber notícias por WhatsApp nem por mensagem, então não muito. E teve, além do apagão que falou aqui, né, que gerou bastante... teve alguma outra notícia que te impactou assim na tua vida? Você falou assim, nossa, essa notícia eu fiquei ali o tempo todo buscando. O Covid, a guerra da Ucrânia, coisas assim que... Eu acho que foi principalmente o início da guerra da Ucrânia e da faixa de Gaza. Apesar das coisas estarem a escalar para essa situação, do nada ouvir nas notícias de começou uma guerra ou alguém atacou alguém, acaba por causar um choque muito grande. Acho que fora disso acabei por não levar assim tanto choque. Posso ter de alguma coisa mais antiga, mas agora também não me estou a lembrar. Então não é uma pessoa assim que se choca, assim, eu escuto alguma coisa e fico, por exemplo, a CMTV, costuma ficar vendo aquelas coisas e tudo? Não é uma coisa que também... Para mim, a CMTV tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o sensacionalismo. Eles são um pouco sensacionalistas para aquilo que deveria ser um jornal. Então não costuma também não gosto muito ter esse tipo de... Posso ler, mas não... E acompanha as notícias. Gostaria de
acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado sobre a forma como vê o jornalismo, o consumo de notícias? Penso que não. Agora Tá preciso tudo? pensar. Tá. Bom, então ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. A entrevista vai ficar no YouTube, vai estar disponibilizada, vai ser tratada, vai ser disponibilizada para os investigadores. E, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada.